tá? Mas durante o percurso ali, caso os senhores queiram fazer perguntas pontuais sobre determinado assunto que a gente vai ter na tela ali, poxa, maravilha, bom que a gente dá uma escrutinada ali, entra no tema com mais profundidade. O importante é que os senhores compreendam, para mim, importante isso, tá? Até em respeito ao tempo dos senhores e a atenção ao nosso negócio, os senhores compreendam bem o modelo de negócio e, poxa, tudo bem, né? Pode ser que não seja hoje, amanhã a gente se torne parceiro aí, mas em algum momento pode fazer sentido e o modelo de negócio já vai estar bem compreendido ali, a oportunidade, sem dúvida nenhuma, pode surgir aí. Os senhores conseguem ver minha tela? Sim, sim, consigo, consigo. Maravilha. Vamos lá, falar de Help Digital. O que nós vamos trazer é um modelo de franquia que atende um mercado, não posso dizer específico, porque a tecnologia é muito ampla, mas há uma razão de existir essa expansão, principalmente neste momento. A gente vem crescendo bastante, é praticamente 1 a 2 unidades novas toda semana. E a gente busca atender, lá no final, lá na ponta, entre a franquia e o público geral, está o franqueado, né? E o público geral é quem consome nossos produtos, nossos serviços. E aí a gente vai falar do empresariado em geral, é 100% das empresas hoje, e algumas pessoas físicas também, algumas residências, aí tem sistemas complexos de segurança, por exemplo, de vigilância, podem contar com os nossos serviços também. Mas nós vamos perceber que 100% das pessoas e, por consequência, das empresas necessitam dos serviços que estão na tela dos senhores neste momento, inteligência artificial, serviço de nuvem, segurança, LGPD, né? Hoje as empresas elas vivem com espada sobre a cabeça, né? Espada de Damocles ali, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, principalmente empresas que têm dados sensíveis ali. Então, são portas de entrada para novos contratos quando a gente olha do ponto de vista do empreendedor da tecnologia, do profissional da tecnologia. E, repito, 100% das pessoas e empresas, consequentemente, necessitam dessas soluções. Então, mercado há. Aí a gente pode ter outras frentes para analisar e vamos fazer isso juntos. Então, a tecnologia, isso também nos leva a uma reflexão. O modelo, o MSP, né, Manager Service Provider, dentro desse processo, ele entra em evolução também, porque ele atende ali desde o início aquela preventiva, corretiva, adiciona antivírus e outras soluções, serviços de e-mail, faz essa administração, é um provedor de serviços gerenciados, mas ele se expande também a partir do momento, principalmente com o advento da IA, né, que gera aí, por consequência, uma série de demandas e necessidades. Hoje as empresas muitas vezes necessitam ali de um aplicativo, de um software sob medida para o seu negócio, e hoje a gente pode oferecer isso com uma naturalidade muito grande. Isso gera expansão realmente, e a demanda só aumenta, porque além das empresas necessitarem dessas soluções que estão na tela, elas precisam de alguém que as direcione, que sirva de guia nessa floresta escura que é a tecnologia. E aí a gente vai perceber que é necessário conhecimento técnico, conhecimento de mercado, conhecimento estratégico, principalmente o linguajar técnico para entender como se configura e como se implementa essas ferramentas e o que elas de fato vão entregar. E isso, de fato, só um profissional com o gabarito dos senhores, por exemplo, para tomar essa frente pelas empresas. Só que as empresas, muitas vezes, não sabem sequer das próprias dores, não percebem ali que tem demandas, que tem dinheiro sendo jogado na lata de lixo por não ter um sistema tecnológico adequado. Né? E quando elas vão ao mercado, elas vão perceber algumas nuances que a gente vai estudar junto aqui também. Por consequência, o que a gente vai perceber é uma escassez que é silenciosa, gerado por uma demanda corporativa crescente. As pessoas estão despertando que estar na CLT, que estar num trabalho fixo ali, ou que atender apenas um cliente, não é inteligente, considerando que a gente pode usar o nosso tempo de forma escalada, gerar vários contratos, gerar recorrência em escala, e com isso garantir liberdade financeira, geográfica, e apenas empreendendo isso é possível. Não é só na tecnologia, a gente está falando desse termo aqui, mas não é só na tecnologia. Então, hoje, o que não cansa de acontecer, são pessoas migrando para ter o seu próprio negócio, para sair da CLT, como o Vitor, como o Bruno mencionou aí, deixar de dar o meu melhor para o outro, que me paga ali uma fração uma fortuna que fatura, né? E sim, nas minhas costas, eu também já fui CLT, já fui servidor público, e eu percebi ali quantas pessoas cresciam nas minhas costas, né? No meu suor, eu fazia todo esforço, eu fazia o trabalho pesado ali, o trabalho grosso, e percebia que, né, quem saía ali no lucro de verdade, ficava ali com... Tudo bem, às vezes faturava bem, ganhava um salário legal, mas, cara, ainda é 10% do meu potencial sendo utilizado para receber 0,1% do que estão faturando das minhas costas. Então, esse raciocínio é muito lógico. Aí eu vou olhar para o governo, né, que gerencia ali previdência e tudo mais, eu vou perceber que é uma caixa oca, um cadáver, né? Não existe. Poxa, quantas pesquisas já demonstraram isso? O INSS é um cadáver, não existe. É uma ilusão a gente achar que vai conseguir se aposentar daqui a 5, 6 anos. Né?
Então, o que resta? Se eu tenho um sonho de expansão, de liberdade financeira, geográfica, e em contrapartida o que eu tenho em mãos é algo que me oprime, poxa, óbvio que eu vou empreender. Isso faz com que haja cada vez mais clientes, né, mais mercado para nós que somos da MSP, que somos da tecnologia. Em contrapartida, na tecnologia, a gente vai perceber que o nosso sistema educacional oferece cerca de 50, 52 mil profissionais por ano para o mercado e há uma demanda de 120 mil, aproximadamente. Ou seja, nós já temos um acumulado aí nos últimos 5, 6 anos de mais de 600 mil profissionais. Isso é demanda, necessidade que não é suprida. Então, nós temos aí realmente um cenário muito favorável para quem quer empreender nessa área, deixar de atender apenas um cliente, que por vezes é sim o meu empregador, e ter uma metodologia, ferramentas e parcerias para atender vários clientes, torná-los parceiros que me indicam outros clientes e usar uma metodologia que vai me permitir também ter sucesso rápido, né? Conseguir contratos já nos primeiros meses de parceria. O mercado global exige governança, nós necessitamos realmente, todas as empresas precisam, eu tenho empresa, eu sei como é necessário profissional da tecnologia ali dentro, eu tenho franqueados aqui que me ajudam, e obviamente nesse negócio que eu tenho, né? Então, a gente não pode deixar de usar a tecnologia da maneira adequada. A gente vai dizer da maneira mais... usar o máximo. Poxa, às vezes não é nem necessário, mas usar um motor ali que gira de uma maneira simples, tranquila ali, às vezes pouco investimento, você consegue ter resultados, né, que não se conseguiria de outra forma. Por isso é necessário gestão. O senhor sabe quantos senhores são necessários de fato, né? O mercado de TI nunca foi tão promissor e nunca foi tão difícil de gerenciar. Aí estão dois aspectos. Porque é uma diversidade de dores, dificuldades, ferramentas, soluções, marcas. A gente sabe que há o mercado paralelo, o mercado negro, há aqueles que querem só gerar problemas, há hackers, ransomwares, há LGPD, há nuvem mal gerenciada, cibersegurança frágil, e há automação desconectadas com a realidade do próprio negócio, falta de profissionais qualificados, como mencionamos, sistemas e processos desorganizados e desperdício de múltiplos fornecedores. Às vezes você tem ali um contrato com uma empresa que te entrega um elefante quando você só precisa de um camundongo, né? É isso que a gente está dizendo. Então, é necessário realmente haver governança. O franqueado Help Digital, ele entra como solução junto a essas empresas, mas poderia ser uma empresa normal, uma empresa individual ali, onde eu faço o meu investimento, contrato parcerias, contrato profissionais, monto uma estrutura física e tenho meu próprio negócio. As empresas querem, sim, as marcas que são nossas parceiras querem abraçar novos parceiros e vão fazer isso, né? Tem casos que a gente tem exclusividade no Brasil, então vai acabar passando por nós aqui, né? Mas ok, não tem problema. Eu posso fazer esse investimento e ter o meu próprio negócio independente de uma franquia, como fez o Vitor aí, fez essa tentativa, e a gente vai mostrar o porquê é tão difícil, tá, Vitor? Já na sequência. Antes, eu quero mostrar que há uma projeção global de investimento no mercado MSP até o ano de 2029 na ordem de 511 bilhões de dólares. Ou seja, o mercado ele vai cada vez mais se mostrando como muito amplo, né? A gente vê aí, se a gente analisa oportunidades, recentemente a própria Cisco, que é uma das nossas parceiras aqui, montou treinamento para 6 mil profissionais para a área de cibersegurança. Ou seja, são profissionais que terão contratos, terão projetos para serem executados ali na frente. O pessoal fala, eu já vou conseguir um emprego ali. Não, muito provavelmente não, mas sim, vai conseguir encabeçar projetos importantes na área de cibersegurança. São contratos que geram recorrência, que geram uma renda legal ali, que abre as portas desse mercado internacional para esse profissional. Exatamente o que a Help Digital faz aqui. Hoje nós somos mais de 100 profissionais atuando no Brasil inteiro, fornecedores nacionais e internacionais, e temos essas portas abertas. A gente sabe que, conforme o próprio material, conforme já falamos acima, a tecnologia ela evolui de uma maneira silenciosa. Então, precisamos estar atentos, precisamos ser proativos, né? Antes que a inteligência artificial faça, vamos lá fazer, né? Aliás, a inteligência artificial é um tema que a gente precisa debater muito, né? Dentro desse ambiente, porque para muitos é uma ameaça, né? Em muitas áreas de trabalho. E a gente vê que, de fato, algum impacto está acontecendo, sim. Principalmente na área de desenvolvimento, né? A gente vê que tem sido reduzidas muitas vagas. E a gente, poxa, precisa compreender que a inteligência artificial não precisa ser, assim como a tecnologia de maneira geral, ela não precisa ser tida como inimigo, de maneira alguma. Mas sim, é algo que alguém que a gente não consegue vencer. E se eu não consigo vencer, o que diz a filosofia, o que diz nossos ensinamentos antigos? Uno-me a ela, né? Vou entender como que ela vai ser útil para que eu possa usufruir dela, para que eu possa, sim, ter uma carreira, ter uma jornada faturando em cima dela, né? Junto com ela, usando ela como parceira. É isso que a gente oferece. Bom, falamos em empreender, há um custo para a independência. Se eu quero ter um modelo de negócio efetivo, atuando nessa área, com ferramentas e parceiros necessários e suficientes para atender o mercado, com marcas, exemplo,
usado aqui são exatamente as marcas que a gente tem à disposição, para dar uma ideia de um negócio pleno, um negócio que realmente põe dinheiro no meu bolso, que eu faturo bem, faturo alto com ele ali, eu vou ter que passar por essa jornada aqui. A primeira do investimento estrutural, que pode acontecer a curto ou médio prazo, mas que vai chegar fatalmente a algo em torno de R$ 400 mil. Isso a gente justifica de maneira muito tranquila. Eu dou um exemplo: a gente tem empresas aqui que nos servem dos mais variados serviços. Né? Eu pego a Acronis como exemplo, que para serviço de backup em nuvem, a gente tem um ticket ali que vai variar com o Help Backup entre 26, 28 a 40, 38 centavos, se não me engano, é isso. O nosso franqueado comercializa o Giga, né? Comercializa esse mesmo giga a partir de R$ 1,50 cada giga. Então, tem uma margem de lucro monstruosa. Como franqueado, uma empresa que tem essa mesma margem de lucro, ela tem que investir todo mês, pelo menos, R$ 100 mil, algo próximo disso. Só que aqui a gente não está falando só de Acronis, a gente está falando de várias outras marcas que a gente vai trazer na sequência para ter um painel completo e atender esse cliente de maneira eficiente. Aquilo que o Vitor falou, pô, se eu não tenho as ferramentas, eu vou ficar um pouco... O mecânico, se é aquele painel de ferramentas, ele fica um pouco amarrado, não vai todo conhecimento, ele fica realmente estagnado. E aí vem uma série de outras situações onde vamos direto para essa pirâmide, que justifica esse investimento e, por vezes, releva, né? Nós vamos precisar, então, de backup corporativo, de firewall, de cloud, de marcas como Microsoft, para me ajudar a autorizar a minha marca que está só começando ali, né? Eu preciso estruturar uma marca também. Então, os parceiros, neste momento, são fundamentais. Ferramentas de monitoramento, soluções para LGPD, SOC, NOC, CRM. Eu preciso contratar marketing, consultoria comercial para gerar lead, gerar negócio para a minha empresa, seja um pós-venda, uma equipe de entrega eficiente. Então, eu tenho que contratar profissionais, muitas vezes montar uma estrutura física, porque na minha região pode exigir, se ela não tem uma marca consolidada, que já atende home office de maneira com suporte ativo ali, de forma remota, né? E já comprovado, você comprova para o cliente, fala, pô, você é seguro para o fulano, é para mim também, né? E ele pode ter a disponibilidade de ligar para um cliente Help Digital e ser certificadíssimo, inclusive. Quem está começando não tem como fazer isso, né? Então, olha só, tudo isso realmente vai exigir. Eu parei no meio da pirâmide aqui, você já percebeu, né? Que tem um monte de coisa aí que a gente tem que colocar nessa conta. Né? Aí nós vamos falar de a partir de R$ 400 mil para você ter o seu negócio. Vamos falar de tempo também. O investimento é importante, porque, poxa, se eu inicio o meu negócio, quando ele começa a me pagar? Aqui, segundo as médias de mercado, de 3 a 5 anos, para atingir o payback, para o negócio se tornar autossustentável e começar a remunerar o seu proprietário, né? Necessário investimento, é um alto custo, montar equipe, estrutura, tempo. O risco é muito maior que o investimento, naturalmente, não só financeiro, mas a minha dedicação, a minha energia. Eu vou ter que administrar uma série de situações e pessoas que realmente vai consumir muito. E aí nós estamos falando realmente de um investimento bem maior do que seria, por exemplo, montar uma franquia. Né? Nós estamos falando de um investimento inferior a 10%, algo que acabamos de mencionar. Estamos falando do know-how de uma empresa que está no mercado há 22 anos e também de mais de 100 franqueados ativos em todo o país que vão compartilhar e compartilham, como de fato vocês vão poder perceber aí, se aprofundarem na análise da franquia. Reuniões toda semana, troca de dicas, de boas práticas, de pacote de serviços que são formulados dentro das juntam individualmente, mas todas vão para um hub ali, onde todos os franqueados podem comercializar mutuamente uns as ferramentas dos outros, gerando recorrência recíproca também. Acho muito legal, trocando indicações, um participando operacionalmente ou de forma estratégica do contrato, da atuação do outro, fechando contratos em equipe. Isso é legal demais, né? São mais de 100 antenas conectadas no mercado aí. Parcerias com várias marcas ali importantes que eu vou mostrar na sequência. Milhares de clientes já atendidos com excelência que podem dar depoimento para um novo cliente de vocês, né? Poxa, o meu cliente aqui está falando isso de mim, né? Pô, não quero dar uma oportunidade, só que aqui eu vou mostrar que a gente, na verdade, não vai tentar vender nada, não, tá? Vamos lá. Como eu disse, pessoal, fiquem à vontade para fazer perguntas e interromper. Vamos falar um pouquinho da Help. Pois não, meu irmão. Desculpa atrapalhar, só uma pergunta. Não atrapalha, não. Você comentou aí do mais de 100 franqueados, né? Sim, 114 contratos ativos e mais um assinado hoje, inclusive, aí para Osasco, tá? Certo. Desses 114, 100% deles estão ativos, estão em operação hoje? São contratos ativos, né? O que a gente tem de controle ali, a gente trabalha com a nossa base.
A gente não tem o controle da vida dos caras ali, como que eles estão, se eles estão operando 100% com a franquia, mas se relacionam, pagam royalties, né? Hoje, aqui a gente tem uma proximidade muito grande aqui, são em torno de 40, 45 franqueados que estão sempre participando das reuniões, das trocas ali, um pouquinho, com menos intensidade, chegam aos 70, 75, mas, cara, convenhamos, né? É uma galera bem interessante. Aí a gente não consegue o controle da vida de cada um. Sim, sim. Beleza. Pode. Eu queria entender, assim, a razão da pergunta. Quem foi que perguntou? Foi eu. Eu não estou vendo aqui. Eu tô na Opa, tela. perdão. Ah, tá, o Vitor. Oi, Vitor. Tá. Qual o motivo da sua pergunta? Eu queria entender, fiquei no ar aqui. Não, é porque como eu fiz umas pesquisas sobre a Help Digital aqui em Sorocaba, eu vi que Sim, tem aqui, tem inclusive página no Facebook, mas é uma página sim. muito, como é que fala? Ela não tá muito ativa. Então, sabe, Vamos dar uma então, olhada aqui. oi? Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu ver quem é. Aí ficou essa dúvida de, por exemplo, essa pessoa iniciou uma parceria com a Help Digital, mas depois parou ou não deu sequência, ou então, Deve ser uma franquia antiga. Você pode ver que aqui hoje a gente não tem Sorocaba ativa. entendi. Deve ser Então, alguma daí, assim, com certeza a gente já teve franqueado, e não me é estranho, inclusive, tá? aham, Você passou por mim aqui. Mas hoje tá livre. entendi. Então, é Essa mais por essa questão, então, por exemplo, o porquê que esse franqueado saiu, deixou de ser franqueado, você entende? O contrato vence, né? Um contrato de 3 anos, às vezes não renova, já acontece. Às vezes Entendi. acontece também do franqueado ele, por vezes, achar uma outra oportunidade, encerrar o contrato. Tem, assim, uma obrigação de cumprir até o final, até porque com qualquer contrato comercial ele pode ser rescindido, né? Mediante multa e tudo, tal. Não, a pergunta é mais em cima disso. Aqui, até aproveitando, aqui já olhando as outras cidades, aqui em Brasília nós estamos com o meu xará só, o Jefferson Fresk Jr. E São Paulo. Aproveitar São até dar Paulo, uma olhada. Eu até dei uma olhadinha aqui em dois lugares, em Brasília e em um Recanto das Emas, utilizando o mesmo nome, Rap Digital. Aí fiquei imaginando, acho que talvez tenha dois, né? Não sei. engraçado, eu achei que tinha uma entrada, mas eu acho que é uma das cidades satélites aí, pela memória aí, eu acho que alguém aí próximo entrou. Na capital de São Paulo, nós temos o Edson, campeão de vendas, hein? O cara vende, que é uma loucura. E o André, que entrou agora bem recente, o André, ele entrou antes que eu saí de férias, foi a última unidade que eu tive a participação, deve estar com uns 2 meses de unidade. Mas tem muito espaço em todos os. Principalmente Sorocaba aí, Vitor. Bora? Oi, porra. Você me convence primeiro, né, Vitor? Vamos lá, vou trazer mais. É, Deixa eu aproveitar e molhar a palavra. Bom, justificamos aí que a franquia ela pode ser realmente e de fato tem sido para vários profissionais. Eu vou trazer alguns depoimentos para os senhores, tá? Que quiserem continuar analisando a franquia, vamos disponibilizar informação, vamos poder falar com franqueados da rede. Tudo começa com um profissional da CLT lá atrás que, como vós, né? O Francisco já empreende, mas os demais, o Bruno, o Vitor, aí estão analisando a possibilidade. Mas É, vislumbraram em algum momento ali, né? Aquela luz, pô, por que não, né, velho? Vamos ver, né? Vamos analisar. O Fernando partiu logo ali para uma lan house, que é a Net Solution, se tornou uma pequena rede em Goiânia, funcionou ali entre 99 e 2003. Mas a própria tecnologia, de modo silencioso, não. O Fernando estava atento, né? Já começou a atender alguns clientes ali com suporte, gestão de infraestrutura, percebendo que aquele modelo de negócio seria engolido, e transforma a Net Solution em Help Digital, que hoje, aliás, a partir de 2014, uma decisão que mudou completamente a vida do Fernando e de todos nós que estamos aqui hoje, né? A decisão de expandir, de transformar a Help Digital numa rede, usando o mercado de franchising para isso, que foi uma decisão inteligentíssima. Eu, por exemplo, atuo com vendas já há 37 anos, se não me engano. Já trabalhei com várias áreas, né, com vários produtos e serviços em várias empresas, e vim para a tecnologia, e antes de vir para a tecnologia, eu vim para o mercado de franchise, atuei com algumas grandes empresas no Brasil, e ajudei a constituir expansão em várias delas, bem legal o processo, inclusive. E aí, vim para uma micro franquia trabalhar com o Fernando aqui, mas assim, algo que eu achei sensacional, por quê? Porque eu acho a franquia algo muito democrático, ela equilibra muitas coisas, ela pega o conhecimento de alguém ali muito avançado e compartilha com alguém que está começando. E permite a esse alguém que está começando ter sucesso já no primeiro, segundo mês, já fechar um contrato. Pô, eu estou usando um modelo bem validado aqui. A tendência de sucesso é muito grande. E se essa pessoa tem a energia de fazer aquilo com prazer, de fazer aquilo para si, né? Estou fazendo para mim, cara. Sensacional. E isso, pô, os senhores estão percebendo, fico feliz de ver que a coisa acontece ali.
Então, eu realmente sou apaixonado com as franquias, com o mercado de franchise, eu acho altamente democrático, permite realmente que grandes profissionais se formem também, porque a pessoa que ela aprende fazendo, né, um treinamento na prática, é outra coisa, né? Mesmo que seja algo ali fora até da minha área, eu vou acabar aprendendo com muito mais facilidade. Eu vou ter que atuar com coisas fora da minha área, vou ter que atuar com marketing, com vendas, com comercial, vou participar de eventos, vou convencer pessoas, né, ali de uma maneira transparente, de uma maneira lúcida, sem manipulação, mas sim com muita clareza e transparência, para que ela se torne minha parceira. E quando eu faço uma venda, trago um contrato para a rede, é um parceiro que está entrando, né? Então, a gente tem essa visão aqui, não de concorrência, muito pelo contrário, é de um soma com o outro, a gente vai perceber que os perfis não colidem, né? Normalmente um vai casar com o outro ali, o mais operacional, o mais estratégico, o mais comercial, e as oportunidades vão surgindo ali. Então, assim, realmente eu sou apaixonado com o mercado, acho que o Fernando tomou uma decisão acertadíssima, tanto que hoje a gente tem tantos profissionais dando depoimentos ali de sucesso na rede. Isso nos torna realmente aquela empresa que tem um diferencial. Isso nos permite tanto estar com mais antenas conectadas ao mercado, em vez de um comprador, são mais de 100, né? Então as marcas têm um respeito a isso, nos dão uma maior margem de lucro, nos dão representatividade, nos dão material para a gente trabalhar, compartilham treinamentos, vem participar das nossas reuniões comerciais ali, onde a gente troca essas boas práticas, temos gravados ali, vocês vão poder verificar com os próprios olhos. E são marcas importantes, que têm operação em vários lugares do mundo, e elas pegam aquelas boas práticas e vêm compartilhar com a gente, né? Então, isso torna o empreendedor realmente, na parceria com a Help Digital, alguém que serve 100% do seu cliente em tecnologia. A franquia, ela torna o atalho tão grande que o nosso franqueado, ele sai ali, por vezes, da CLT ou do freelancer, né, acontece também, ou de outra área de atuação, e acessa imediatamente o que há de melhor no mercado internacional em termos de monitoramento, de e-mail, de serviços de backup, nuvem, firewall, inteligência artificial. Aqui no Brasil, a gente tem a LGPD aí, que torna para a gente o mercado um filé, né, um filão a ser explorado. Marcas como Microsoft, Ninja One. Para quem vai empreender junto com a Help Digital, seja a primeira vez ou não na tecnologia, o material até fala em primeira vez, mas independente disso, as principais vantagens é que eu vou começar do zero, ou não, com apoio total, né? Eu tenho ali equipes técnicas para me ajudarem nas minhas dificuldades operacionais. Eu tenho um pessoal que atua com o marketing, com as redes sociais, que vão produzir conteúdos. Eu não vou precisar ficar, mesmo tendo a inteligência artificial que produz conteúdos como esse aqui com muita facilidade, eu vou ter uma equipe ali já preparada para fazer e me ajudar a construir dentro daquilo que eu vejo, dentro daquilo que é o padrão, que é o ideal para o meu cliente, utilizando as melhores metodologias de mercado, que a gente trabalha com neurovendas, neurociências, neurobiologia, PNL, tudo que ajuda o cliente, o nosso franqueado a vender, métodos AIDA, Brand, Spin Selling, tudo isso a gente compartilha para que o franqueado possa vender com tranquilidade. A gente sabe que é um desafio para todas as profissões e a gente sabe que o profissional da tecnologia, a gente lida com eles aqui, tem um pouquinho mais, normalmente tem um pouquinho mais de rejeição, mas é algo apenas mental, que muda quando os resultados começam a aparecer, né? Então, e mais do que isso, é um fator humano. Poxa, às vezes eu estou com o meu negócio ali, em algum momento pode bater um desânimo, mas eu não estou sozinho. Eu posso chamar qualquer pessoa da Help Digital para o bate-papo e falar sobre a minha dificuldade pessoal, né? Na última live mesmo, a gente teve na última encontro, na terça-feira, a gente teve um depoimento assim, franqueado, poxa, pensou em parar, viu ali que não estava fechando contratos e tal, aí chamou o Fernando para bater papo lá, desabafou, o Fernando falou, cara, isso é mais do que natural, às vezes o contrato não surge ali, mas ao invés de eu ficar olhando e culpando as coisas à minha volta, eu tenho que dar uma olhadinha no meu desempenho. Será que eu estou fazendo as tarefas ali de acordo com a necessidade, de acordo com o que é proposto? Será que eu estou realmente visitando clientes? Será que eu estou participando de eventos, de situações que me gerem oportunidades? E ele deu depoimento, falando, cara, eu não estava, né? E começou a fazer, cara, ok. 1 ano e meio de franquia, começou a gerar seus primeiros contratos, só que agora não parou mais, né? Passa por isso, às vezes a gente tem uma trava ali, e essa é a vantagem de não estar sozinho. O desânimo não vai acontecer, vamos ter alguém ali para nos dar esse apoio moral também, né? Ouvir uma reclamação, claro, vamos ouvir, né? Se torna uma sugestão, uma crítica útil depois, que a gente vai tentar transformar isso em algo produtivo, né? Não estamos aqui para, de maneira nenhuma, ficar brigando porque alguém errou. Acontece, somos humanos também, pode acontecer uma falha ali, mas nossa equipe de suporte, normalmente ela atende todas as chamadas no mesmo dia. Né? Dá assim, tem uma situação que vai demandar alguns dias para ser resolvida,
Mas o retorno é imediato, né? Olha, vamos precisar no prazo de 5 dias, vamos precisar substituir a ferramenta, vamos precisar avisar o cliente, vamos precisar fazer alguma coisa, mas vamos fazer logo e vamos, né, correr atrás do que é necessário ali. Empreender é sempre tocar o pneu com o carro andando. Isso é em qualquer negócio, em qualquer área, né? Então, às vezes a gente vê aí, as pessoas deixam de tomar a decisão de empreender porque o mercado está difícil, porque tem eleição, porque tem Copa do Mundo, porque tem feriado, porque, cara, sempre vai ter dificuldade, né? O obstáculo sempre vai estar lá. O que a franquia está aqui para fazer é, primeiro, tornar essa estrada muito clara, vou mostrar, olha, tem buraco, né? Mostrar que eu sei, a gente sabe onde a gente está pisando, né? Mas o desafio está ali. O que a gente vai fazer é junto, vai trazer metodologia já testada, já validada, para reduzir o erro a 20%, né? 80% a gente já testou, já viu que tem coisa que não dá certo, então a gente vai onde dá certo, e juntos. Permitir que o nosso franqueado fature acima de 30 mil por mês, isso já nos primeiros 12 a 18 meses, né? A média da rede. Franqueado pronto, marketing pronto, aliás, para um sistema de franquia, um sistema que atua em todo o Brasil, onde estamos sempre tentando incomodar o cliente com medo. É isso que todo mundo faz aí, quem tem sucesso, né? As religiões, aí põe o quê? A política, pô, se você não votar em mim, fulano vai acabar com a sua vida. Não é isso? Né? Você vem visitar minha igreja aqui, porque senão você não vai para o céu, né? Se eu não vou para o céu, eu vou para onde? Eu fico com medo de ir para o lugar ali. E, cara, assim, com todo respeito, mas a gente sabe que a narrativa é essa, o discurso é esse. As grandes marcas, elas vendem principalmente impondo medo, impondo um problema ali que pode fechar as portas das empresas. E isso acontece, isso aí a gente não precisa ameaçar, não está aí, né? Ataques hackers, ransomwares, a própria LGPD. E o meu cliente, vendo isso na tela dele, e ele vê, ele sendo um empreendedor ou não, mas principalmente se ele for um empreendedor, ele vai falar, poxa, minha empresa está correndo risco. Deixar aqui o e-mail, o telefone, o pessoal entra em contato comigo, isso vai direto ao lead, né? Vai direto ali para o franqueado mais próximo, fazer esse contato, agendar uma consulta. Nós não vamos vender, porque nós não precisamos vender, nós precisamos achar problema. Essa é a questão. Nós somos consultores. Um profissional da tecnologia, ele tem uma autoridade similar à do médico, em termos de importância, inclusive, porque ele vai cuidar do coração de uma empresa que é a tecnologia, né, onde tudo começa e onde tudo pode parar. Concorda comigo? Meu coração é o primeiro órgão que surge do corpo ali, né? Depois ele desce e começa no cérebro, vem por meio. Perdão, pessoal, pela tosse. Dizem, inclusive, que quando a gente toma a decisão do coração, né, é justamente por isso, porque é a nossa essência, a primeira parte de nós falando ali, eu gostei disso aqui, se o coração de vocês gostarem da franquia, eu vou apresentar para vocês ali até que uma decisão possa ser tomada. E vamos cuidar do coração da empresa. Então, o cliente ele precisa perceber, e eu vou me colocar de uma maneira que ele perceba, que eu estou ali para resolver soluções, eu vou fazer diagnóstico, eu vou levantar situações que estão jogando o dinheiro dele no lixo e mostrar isso para ele. Ao impactá-lo, aí sim, eu mostro as soluções, eu trago uma receita médica que, poxa, vai transformar esse recurso que ele está jogando no lixo em uma empresa mais competitiva, mais produtiva, mais leve, equipamentos monitorados, profissionais focados no que tem que fazer ali, né? A gente vai limitar as telas, vai buscar fazer ali com que essa empresa produza ao máximo naturalmente. Ela vai, né, se tornar uma parceira ali, vai indicar outros clientes, aí o marketing ele se multiplica pelos seus próprios resultados. Vamos fazer esse trabalho também direcionados nas redes sociais do nosso franqueado, para que a sua cidade e região percebam a presença de mais uma unidade de help digital, entendam que a sua empresa está em risco e que a solução está ali, agendamento de um diagnóstico e a entrega de mais uma solução. Então, o marketing está ativo, está à disposição para produzir, editar vídeos, para ajudar o nosso franqueado a aparecer no mercado, aparecer nas redes sociais, se tornar uma referência em tecnologia, onde quer que esteja, né? A gente sabe que isso é importante, é estratégico, e o franqueado não paga nada por isso. É só se ele quiser investir em marketing local, em marketing digital, em campanhas regionais ali, porque nós estamos fazendo esse trabalho de forma nacional também. E é possível fazer, tá, pessoal? O site já está ali, a gente tem criativos disponíveis, tem as artes, a gente pode produzir, pode ajudar com técnicas que a gente utiliza, vários franqueados utilizam em suas unidades e tem muito sucesso. Eu mencionei o próprio Edson aí, já está montando a equipe de venda, é um cara que está com a gente não tem 6 meses, tá? Fechamos a unidade dele quando eu saí de férias, eu acho que ele estava com 3 meses, deve estar próximo dos 6 meses aí, vocês vão ver depoimentos. O payback dele, acho que no 3º mês já. Além do marketing, claro, vai trazer lead, né? A gente sabe que funciona e funciona muito bem, mas a gente também vai em outras frentes. A principal, onde a gente percebe, principalmente o perfil de profissional da tecnologia, a parte de indicação, a parte corporativa, onde nós vamos aproximar o nosso
franqueados de entidades corporativas como o SEBRAE, como CDL, sindicatos, associações comerciais, entidades que geram eventos empresariais, né, feiras ali, a gente tem técnicas de aproximação que vai fazer com que o nosso franqueado, participando dessas situações, saia de lá com indicações e contratos. Isso é perene, né? Eu posso fechar contratos sempre participando desses eventos. O Hércules, que está em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, essa semana, por exemplo, ele está participando hoje, quinta-feira, é o dia do evento. Não me lembro agora. Não sei o que Summit. Já eu me lembro aqui, que está acontecendo ali em Volta Redonda, acho que em Resende, né? Cara, vai sair com um monte de cliente. Antes do período que ele está fazendo ali cadastro, conversando com algumas pessoas que também vão participar, eu tenho o áudio dele aqui, tá? Já tem contrato encaminhado, já, olha só, nem participou do evento ainda. Então, isso é legal, porque, poxa, conversando com profissionais da minha área, às vezes, ou não, que estão em outras empresas, pessoas como eu, vou fechar contrato, eu vou me postar ali, me colocar, né, me posicionar como tecnologia na minha cidade. Eu estou numa cidade pequena, cidade média, numa cidade grande, mas eu vou na igreja, eu vou no clube ali, bater uma bolinha, né, jogar um tênis, não sei o que vocês curtem em termos de esportes. Eu vou em vários ambientes sociais, familiares, eu me posicionando sempre com a pessoa da tecnologia, eu vou perceber que sempre alguém vai falar, pô, eu conheço alguém que está com problema ali de tecnologia, me dá o seu cartão, né? Tem o cartão, é importante, a gente tem um contato ali digital, então importantíssimo, e gera hoje em torno de 30% a 35% dos contos. Se não chega perto de 40%, tá? Eu estou fora das estatísticas aqui, eu estava de férias, estou voltando agora essas 2 semanas recentes, mas a gente sabe que em torno de 35% a 40% dos contratos que tem na rede advém de parcerias, de indicações, de proximidade, e não é aquela indicação acidental, é uma indicação provocada, tá, pessoal? A gente traz essa metodologia aí também para que os senhores não precisem se matar de vender para bater meta. Mas metas também são algo bem simples de bater por aqui também. Também vamos indicar 20 a 30 empresas da região do franqueado prontas para ouvir propostas. São listas que a gente tira ali do site da Receita, né, Big Data, mas muito bem qualificadas. Então, tem informações estratégicas dessas empresas. Eu consigo fazer uma abordagem consultiva, oferecer solução, não tentar vender nada, é sempre essa a ideia principal, para que o cliente perceba, poxa, tem uma dor ali, tem uma dificuldade, a gente vive falando de tecnologia aqui, tem uma empresa me oferecendo uma consulta gratuita aqui, né, sem compromisso. Vou marcar, né? Esses leads, inclusive, eles têm uma taxa de conversão interessantíssima, tá? Porque são leads frios e normalmente isso não acontece. Mas eles, de cada 100, numa primeira filtragem, ali, na primeira passada que a gente dá, na primeira abordagem dessa lista, a gente vai ver que a gente consegue gerar 15 a 20 reuniões e fechar 3 a 4 contratos. É fantástico, né? Quase chega a 4% para lead frio, mas é justamente por conta da demanda e a forma que a abordagem acontece. E vamos lembrar que esses leads, eles continuam na base, continuam no CRM ali, continuam sendo explorados, né? Continuam recebendo lá, através da IA, a provocação, fazendo ali, enviando newsletters, enviando conteúdos para esse cliente. Em algum momento ele pode dar, e acontece, né? Dar um restart ali, através do remarketing, vira negócio também. Leva esse percentual, né? Tecnologia, a gente precisa sempre lembrar, é algo de altíssima demanda, altíssima necessidade. Eu vou trabalhar no mercado sensível, que necessita, sim, o trabalho que eu quero oferecer. Treinamentos e novidades, acesso ao portal do franqueado com treinamentos contínuos e atualização constantes. Isso é legal porque a gente tem ali um roteiro de entrada na rede em que o franqueado ele assina contrato hoje, como está acontecendo com o Daniel, tá? Ele está assinando o contrato, acabou de assinar o contrato agora de manhã, está providenciando lá a quitação da unidade e já tem um board agendado para as 16 horas de hoje mesmo, para a nossa equipe. Já deixei para ele agendado, a gente já deixa, inclusive para a mentoria que ele adquiriu também. Já está agendada a mentoria. Ele vai ter um evento para participar no Campinas, se não me engano, no dia 19, e aí ele vai ter o primeiro encontro de mentoria com o Fernando no dia 18, ou seja, ele vai quente, vai preparadíssimo ali para trazer oportunidades já a primeira oportunidade que ele vai ter. Então, o franqueado ele vai treinar a parte operacional, vai conhecer todas as ferramentas, pacotes de serviço, e a parte comercial na prática. Tem lá treinamento, ele vai fazer um treinamento, vai demandar tempo, mas cada metodologia que ele vai aprendendo ali, ele vai colocar na prática, vai pôr para funcionar. E por isso que fecha contrato, por isso que o nosso franqueado aqui, na média, entre o quarto e o nono mês, ele já tem o payback, já tem o seu investimento recuperado, o seu negócio já está autossustentável. Vou trazer projeções ali. Ferramentas de ponta para prover serviços inovadores, profissionais e de alta qualidade. Desde o micro ao
desde o microempreendedor a multinacional, vai receber o melhor. E aí a gente tem as ferramentas que concorrem entre si, isso também para o franqueado é especial, porque ele pode atender desde aquela empresa que tem uma altíssima demanda tecnológica, como a menor ali, né, que tem uma condição financeira um pouco mais modesta, ele não vai poder arcar com a marca de ponta, mas a gente vai ter ali aquela adequada para atender o estabelecimento dele e torná-lo tão produtivo ao ponto de vir adquirir o que há de melhor também, né? Suporte completo especializado, gerenciamento de redes, firewall, proxy, antivírus, backup em nuvem, soluções cloud, help e-mail, são muitas soluções, isso só vai crescendo, né? E a gente dá todo o suporte para que o franqueado implemente, gerencie. Se eu nunca fiz, vai ter o apoio da equipe. Se eu quero fechar contratos ali, se eu quero focar no comercial e compartilhar o operacional com a Help Digital ou com outros franqueados, a gente está à disposição também, tá? Tudo pode acontecer. Vendas de produtos e equipamentos, aí nós vamos concorrer com o Francisco, não, vamos trazer mais soluções, né, Francisco? Marcas como Microsoft, Dell, HP, vou trazer mais detalhes para os senhores. Então, o que a franquia oferece, de verdade, é o que acontece, eles vão ouvir depoimentos dando essa informação. Menos esforço para começar, tanto financeiro como de tempo, tudo, geral. Eu posso manter a minha CLT e fazer uma transição paulatina, aí ali 2, 3 horas por dia, dá. Sim, e dá muito bem, a gente consegue ajudar sim. E, poxa, não precisa tanto tempo assim. As ferramentas, elas fazem mais de 85% do trabalho operacional, ou seja, o franqueado consegue montar ali uma carteira com 12 a 15 clientes, atingir um faturamento próximo, líquido, de 45 a 50 mil reais mensais, trabalhando em home office, e aí ele pode o quê? Poxa, já tem uma consistência financeira aqui, uma recorrência importante, eu posso ampliar isso, né? Gerar outro ROI, contratar a equipe, montar uma loja. É aí que o negócio vai começar a expandir de uma maneira personalizada, de acordo com o perfil e a região desse franqueado. Ele não tem um padrão rígido a seguir, ele pode fazer algo personalizado, agregar outras soluções, ter outras parcerias além da Help Digital, além dos próprios franqueados e tudo que a gente oferece aqui, eu posso agregar, não tem problema. Que a gente quer realmente é que o nosso franqueado expanda de maneira organizada, inteligente, claro, e a gente está aí para ajudar nesse sentido, mas não é para impor limites, impor regras e limitar ali 4 linhas, não. O franqueado, que ele expanda, e conte com a gente para isso, né? Mais clientes e recorrência, liberdade de realização, poder atuar com o seu negócio de qualquer lugar do mundo, né? Bem legal, a liberdade geográfica, ela é tão importante quanto a financeira. Perfil do franqueado, a gente não está oferecendo um emprego, mas normalmente o que a gente percebe no franqueado de sucesso é a paixão pela tecnologia, gostar do que faz, é transformar a sua paixão na sua fonte de realizações, na fonte de renda, na fonte de realizações, por que não? Porque empreender é realização. O ser humano que ele ousa empreender, ele vai evoluir não só como profissional, mas como ser humano. Ele vai atuar em todas as frentes, ele vai se comunicar mais, ele vai se relacionar mais, ele vai perceber muitas vezes defeitos que ele não percebia antes, que ele pode aparar ali, vai perceber que ele evolui também, né? Poxa, eu não sou perfeito, isso é maravilhoso, cara. Você se dá o direito de errar, de tomar uma decisão com risco, inclusive, vai acontecer sempre, né? Empreender, uma série de decisões tomadas ali que vão alterando o meu destino. Né? Só que aí eu tomo as rédeas, eu passo a ser o gerente da minha vida. Dedicação e comprometimento, é necessário dedicar tempo e energia para construir resultados. E aí eu estou falando do meu negócio, eu não estou falando da coisa do outro. Então, poxa, como não, né? Mentalidade empreendedora. Nós, desde as origens, desde a época da industrialização, nós somos formados sem mentalidade empreendedora. E a gente sabe que isso é manipulável. A nossa mentalidade é manipulada, inclusive. Tanto que a gente vai para a faculdade ali, a gente aprende a atuar em uma determinada área, mas a gente não aprende a vender aquilo. A gente não tem um laboratório que nos ensine a tornar aquilo um negócio no qual eu não precise vender o meu tempo, né, de maneira tão covarde. Eu posso utilizar o meu tempo de maneira inteligente e escalar, que eu posso utilizar, inclusive, a mão de obra do meu colega como forma de faturar com ele, né? De dar também a ele a oportunidade, como não, e ele me dá a oportunidade também de usufruir do que eu faço de melhor, né? Então, essa é a mentalidade. Eu não tenho um concorrente, eu tenho um parceiro de negócio, eu não tenho um desafio, eu não tenho um obstáculo no mercado, eu tenho uma solução e eu vou usufruir desse obstáculo para faturar com ela, né? Então, a gente percebe que, nesse momento que foi implementada a industrialização, as universidades retiraram os laboratórios de vendas, de empreendedorismo, e passou a formar operários. Mas em algum momento a gente desperta, né? Pô, por que não? Eu não posso fazer mais do que isso, eu estou dando isso para esse cara aqui, eu estou dando de graça, né? É verdade. Disposição para empreender, sim. Aí eu tenho um desafio, né? É sair da zona de conforto, como dizem os nossos coachings aí, e passar a liderar a minha vida, meu negócio. Relacionamento e comunicação é a base. Né, de empreender, como é necessário, me habituar a me comunicar, a criar conexões,
Isso é bem legal, na verdade, isso é muito prazeroso. Para mim, por exemplo, aqui falar com os senhores, conhecer o Vitor, o Bruno, o Francisco Edson, é um extremo prazer. Nunca falei com os senhores antes, agora eu tenho contato dos senhores ali, né? A gente pode aqui, mesmo que a gente não faça negócio na franquia ali na frente, oportunidades podem surgir, né? Os senhores têm o meu contato também. Vão ter daqui a pouco, eu vou mandar material de apoio. Iniciativa e foco em soluções é aquilo, a gente vê o obstáculo e sabe que ele está lá, e ele vai continuar lá. Se eu quero superá-lo, eu preciso de soluções, eu preciso ser o Batman ali do preparo, é isso, exatamente, fazendo essa analogia nerdológica. Faça uma leitura sincera. Eu desafio os senhores a fazer essa leitura, os senhores vão receber esse material aí. Se realmente, aquela pergunta que eu faço para mim mesmo, olhando no espelho, você está disposto a assumir as rédeas do seu futuro, a passar a ser o gestor da própria vida? Porque enquanto a gente trabalha para os outros, convenhamos, né? A gente não é. A gente já não é em casa, que a patroa normalmente é o CEO da casa, né? Mas aí não, aí já é uma escolha que a gente tem para a vida, é alguém que a gente vai amar para sempre ali, que vai ter com a gente os filhos e que vai compartilhar a vida. Mas o meu patrão, ele também é, né? Assim, não sei, cara. Eu acho que não. Eu acho que ele não está tão disposto a me dar o que a minha esposa me daria ali, né? Em termos de compartilhamento, de entrega, é diferente um pouquinho ali. Eu acho que eu dou pouco para ele também, 10% da minha capacidade, tanto que o Raul Seixas brinca com isso, 10% da sua capacidade ali, animal, né? Deixando a gente de animal ainda. De fato, somos animais intelectuais. A liberdade financeira tem um preço, estou disposto a pagar, está pronto para trabalhar com o seu negócio, não apenas para ele. É isso que é interessante, o empreendedor ele passa a ser o próprio negócio, passa a tudo fluir dele, mas aí a gente percebe algo que nos equipara à divindade. Nós passamos a criar nossa vida. Tudo, olha, cara, tudo vem do que você efetivamente vai fazer. Você quer impactar empresas através da tecnologia? Essa pergunta é importante porque, por aquilo que eu mencionei ali atrás, eu passo a incorporar a tecnologia onde eu estou. Eu sou a tecnologia. Eu vou no cabeleireiro, eu vou, né, no barbeiro, aliás, né, nós somos machos, né, raiz, nós vamos no barbeiro ali, tirar barba, de preferência na enxada. Mas ali eu sou barbeiro, não sou barbeiro, eu sou a tecnologia, eu trabalho quando falo, fico repetindo, porque outros vão ali e vão falar, minha empresa é uma contabilidade, eu estou tendo muito problema com tecnologia. Pô, saiu um cara daqui agora falando disso. É um exemplo do porquê eu sou a tecnologia. Né? Tudo flui de mim, né? Flui do que eu coloco para fora. Mais de 150 marcas das maiores fabricantes de tecnologia, algumas delas estão na tela e são nossos parceiros para venda direta, como Microsoft, Dell, ScanSource, Cisco, Indra, Lenovo, Agis, e várias outras. Eu tenho um cliente ali com a demanda de 20 equipamentos. Pô, eu acabei de fechar o contrato e percebi que o negócio do cara aqui está todo obsoleto, né? Ele precisa trocar isso. Vou propor para ele adquirir ali 20 novos notebooks ou alugar, né? Não tem o capital todo, pô, aluga, que é bom que gera recorrência. E eu vou poder vender, né, através da venda direta ali, sem fazer investimento. Ou eu tenho capital, eu faço o investimento e faço a revenda com uma margem de lucro maior, né? Por vezes eu vou achar esses parceiros com campanhas promocionais ali que vão me dar essa oportunidade e ali eu já fecho um negócio legal. E franqueado que viveu disso aí durante toda a franquia, foi bem legal, era legal, a galera me explorava isso. E eu posso servir licitações também de todos os portos, aquelas grandes terceirizadas ali, eu posso ir lá também tentar oferecer lá, né? Negócio de 5, 10 milhões ali, por que não? Tem parceiros aí para isso. Além disso, a gente também tem parcerias como Splashtop, Ninja, Bitdefender, Sophos, Fortinet, Azure, Amazon, onde a gente vai usar, e Microsoft aqui também nessa parte, seção de direito de uso de ferramentas que já foram contratadas com a Help Digital, que estão no nosso portfólio, e que o nosso franqueado vai usufruir, porque ele também faz parte da Help Digital, né? Então ele também vai usufruir, sem precisar investir nada, além do que já se investe ali na adesão da franquia nos royalties. Ele vai entregar essas ferramentas para o seu cliente, junto com pacotes de consultoria, monitoramento ali, onde ele também vai cobrar pelo próprio trabalho, a gente vai mostrar como funciona mais ou menos os tickets ali, e aí ele vai, sim, ao receber mensalidades desse cliente, repassar apenas o custo da ferramenta para a Help ali, para que ela repasse para o fornecedor, e toda a margem de lucro fica para o franqueado. E a margem de lucro maior do que os outros usuários dessas marcas. Exemplo, o Ninja, se eu vou fazer uma cotação dessa ferramenta lá no site dessa empresa, que fica hoje no Texas, né, em Austin, eu vou verificar que ela vai me oferecer por $2,75 a $3,50 a unidade, mas eu vou ter que contratar um número interessante, né? Investimento de aproximadamente $50 mil por ano, para servir o meu cliente, né? Então, eu tenho ali $3,50, né? Na pior das hipóteses. Aqui na Help Digital, essa mesma ferramenta está por R$7 para o nosso franqueado, tá? E valor fixado, pré-fixado, vai ficar em real, ninguém atribui aqui alterações no câmbio ali, a margem de lucro, ao ticket do cliente, está tudo amarradinho, tá?
E aí é exatamente isso que torna também um negócio vantajoso, porque além de eu trabalhar com valores estáveis, eu tenho uma margem de lucro bem maior do que o próprio fabricante tem no Brasil. As parcerias estão disponíveis, como eu disse, não precisa fazer investimentos ali, adquirir, não. Chegou, fechei contrato com o cliente, 12 meses, 36 meses, vou lá, acesso eu mesmo no portal, implemento para o cliente, se eu precisar de ajuda, as equipes vão estar ali para me ajudar naturalmente, né? Vou saber fazer isso já até o 5º dia, onde tem ali, eu vou mostrar para os senhores o roteiro, né, onde a gente tem um onboarding, como é o caso do Daniel, até o 5º dia, ele já tem o setup das ferramentas, da tecnologia, e ele já começa, já está pronto para vender, né? Então, implementar para o cliente, fazer degustação, tudo isso que a gente vai falar ali na frente. A jornada do franqueado é mais ou menos essa, desde lá do estalo, né? Eu perguntei até para o Vitor, que momento deu o estalo, Vitão? Exatamente isso. Nesse momento aí começa a jornada do franqueado. Às vezes ele não se torna franqueado, mas estou dizendo de quem se torna, né? De quem vem ser nosso parceiro. Percebe a oportunidade no mercado, né? São muitas empresas necessitando aí, as empresas estão fechando as portas todos os dias por falta de anteparo tecnológico. O nosso marketing está divulgando isso, isso de fato está acontecendo, senhores. O desafio, montar um negócio para atender essa demanda. O atalho, a franquia reduz o meu investimento, o meu risco e o tempo para o resultado, o timing ali, né? O payback. Estou falando de 3 anos, 3 anos e meio, 5 anos, para ter o payback num negócio individual que vai exigir de mim R$400 mil pelo menos. Aqui eu estou falando de 3º a 4º mês ali, já faturando 5, 10, 12 mil reais. Um contrato já me permite, muitas vezes, esse valor. Adesão e onboarding, como eu disse, assinei contrato, já estou na rede, já estou efetivamente na rede, né, já fazendo onboarding. Treinamento e preparação nos próximos, normalmente 15 a 20 dias, o franqueado está, quando ele se compromete a fazer isso, né, às vezes ele deixa um pouquinho lá para frente, tal, mas 15, 20 dias ele consegue consumir todo o conteúdo do treinamento, tem mentorias incluídas em alguns casos, ali, que vão durante os primeiros 6 meses, é justamente para isso, para ter essa proximidade, ajudar o franqueado, inclusive, naquela hora que vai fazer uma abordagem, o cliente responder de uma maneira diferente do que se esperava ali, a gente está para ouvir e falar, não, vamos fazer ajustes aqui, vamos melhorar, vamos ajudar, a ideia é essa mesmo, a proximidade para que o resultado venha. E quando a gente faz isso em companhia e na prática, com quem já está fazendo sempre, poxa, bem mais fácil, né? A gente já vê, então não vou fazer nada do zero aqui, né? Eu não estou jogando uma bomba no abismo para ver o que acontece, não. Estou fazendo algo aqui estratégico, minuciosamente planejado. Estrategizado, que palavra. Você recebe as melhores ferramentas, processos, modelos de suporte. Estamos falando de 20 anos de prática, pelo menos, de vários franqueados fazendo a mesma coisa pelo país, não exatamente a mesma coisa, porque os perfis são diferenciados, as culturas e regiões, as empresas. Então, há uma diversidade, mas a gente transforma tudo isso aqui no melhor possível, para que eu possa personalizar isso ao meu negócio e transformar em solução. Prospecção e oportunidades, né, marca, clientes qualificados, apoio comercial, inteligência artificial que ajuda a vender, a montar ali, desde o script de abordagem no WhatsApp até lá na frente, uma proposta para o cliente, né? 3 propostas. Nós temos aqui a nossa central de hubs, que a gente também desenvolve sob medida para o franqueado. Eu não sou desenvolvedor, os outros aqui desenvolvem, nossas equipes estão prontas ali para criar a solução para o seu cliente. Você fecha contratos e começa a construir sua carreira já nos primeiros meses. É isso que é legal, porque também aqui eu vou manter o meu franqueado motivado, né? O que motiva mais do que um contrato fechado, do que a comissão ou a recorrência acontecendo ali, né? Então, o que a franquia vai oferecer é uma liberdade de tempo maior, porque já desde o início o franqueado não vai precisar se matar de trabalhar para montar o próprio negócio, ele vai trabalhar de maneira dosada, ele pode fazer isso paralelamente à CLT, fazer uma jornada de transição segura, né? Fechar os primeiros contratos primeiro, depois encerrar o contrato na CLT, se for o caso, manter, temos vários franqueados que mantêm, tem servidor público na rede também, né? Que não quer abrir mão ali, não só de uma renda, para mim entre aspas, tá, pessoal, com todo respeito, estável, quantas coisas podem acontecer, né? Mas enfim, mas é algo ali que, poxa, em tese, né, está garantido. E além do networking, que nós temos franqueado, por exemplo, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, que usa isso para proximidade ali com empreendedores que são advogados, por exemplo, né, e seus circunvizinhos, né, quem orbita ali essas situações, e está sempre fechando negócio usando isso. Então, né, cada caso é um caso, a gente respeita isso. O importante é ter o seu negócio escalável, para falar assim, ok, eu vou aposentar, eu dependo de previdência? Não. Tá, posso ter? Pode, mas não precisa. E é óbvio, a realização, né, o que eu considero que é o mais importante, é o ser humano ter essa sensação de falar, tudo flui através de mim, né? Tudo flui de mim através de mim. Eu não
preciso de ninguém, né? Que é legal a pessoa falar isso. Eu posso fazer isso, é muito legal. Portfólio Help Digital. Pessoal, até aqui, perguntas? Espero não estar sendo maçante aí, já tem mais de 40 minutos. Na verdade, tá suave, tá de boa. na verdade tem, mas pode prosseguir, não vai. Não vou tomar muito seu tempo aí. Show de bola. Tá bom, ok. Vamos, já estou pertinho de encerrar aqui, né? Quando a gente já entra na parte de valores, aqui é a reta final. Aqui a gente vai mostrar os pacotes de serviços que a gente tem disponíveis, que são os que mais ocorrem, pelo menos, né? Considerando que há uma diversidade, como eu já disse. Onde tudo surge, na verdade, são os pacotes de gestão MSP, que parte ali do monitoramento proativo, a manutenção remota, né? Em alguns casos, se o franqueado assim contrata até presencial, mas o que ocorre mais, principalmente recentemente nos últimos anos, tem sido os contratos feitos de forma remota, mesmo a preventiva e corretiva, o suporte contínuo, serviços de N1, e aí a gente vai implementar soluções personalizadas de acordo com a demanda desse cliente, o serviço de e-mail, o antivírus, né, e outras soluções ali, conforme os senhores vão vendo ali do próprio portfólio, mas o principal é atender o cliente onde ele demanda, onde ele tem a necessidade. Esses pacotes hoje, eles têm uma média mensal de 1.200 a 3.800 no ambiente das PMEs, que a PME é uma pequena ou média empresa, que é a maioria dos nossos clientes. Hoje a gente vai perceber que há um mercado das grandes empresas também, mas estas são as que pegaram esses colaboradores disponíveis, esses profissionais disponíveis que estão no mercado, como acredito que seja o caso dos senhores, inclusive. Mas, ok, essas também fecham parcerias, essas também estão terceirizando, dão oportunidades, só que é um pouquinho mais difícil de fechar um contrato, por exemplo, né? A não ser que elas venham pelo marketing, show de bola, porque aí eu já tenho uma reunião agendada ali com alguém que vai me dar uma decisão. Achar o decisor, na verdade, é o fator aí que toma mais tempo. Não que é impossível, não é impossível, é até fácil, mas toma um pouquinho mais de tempo. Onde eu tenho maiores resultados é justamente na pequena e média, que está órfão, não tem uma empresa que os atenda e não tem um profissional. Normalmente, quando tem, atende de maneira amadora ali, insuficiente para as necessidades reais daquela empresa. Então, aí é onde eu vou conseguir de maneira mais objetiva, porque o decisor está ali na minha frente, ele já vai analisar o diagnóstico que eu vou oferecer para ele e vai me contratar. Normalmente é o que vai acontecer, pode até não contratar, mas é muito difícil ele não contratar nesse momento ali na frente. Ele vai, porque ali ele está com os olhos abertos, ele está consciente de que essas situações ocorrem. Eu deixei um relatório lá com ele, de que situações ocorrem, estando atento a elas, ele vai perceber com mais fluidez, ele vai falar, cara, eu estou correndo muito risco aqui. Aí ele começa a dar os calafrios. Mas clientes maiores passam dos 5 mil ali, empresas de médio para grande porte. São tickets que geram a maioria dos contratos na rede, inclusive em MSP. Na projeção, vou trazer um pouquinho mais de informação ali. Cibersegurança e backup são contratos que ocorrem na sequência, tá? Tem ali, vou mostrar para os senhores. Nuvem, backup, cibersegurança. São contratos importantes também, que geram aí tickets médios na ordem de 6 a 12 mil reais para implantação e recorrência. Então, a gente conhece profissionais que implementam cibersegurança e só cobram implementação. Não, tem que cobrar mensalidade. O cliente vai pagar ali porque é fundamental para o negócio dele, são contratos interessantíssimos. As parcerias para venda direta, como eu já mencionei, eu estou falando de 8 a 80, depende muito da demanda do cliente. Nesse caso, né, eu posso vender um notebook. Esse notebook que eu estou utilizando aqui, por exemplo, foi adquirido nessa parceria de venda direta, onde eu comprei com o Jerry, nosso franqueado em BH. Só porque ele é atleticano, tá, pessoal? Brincadeira, nada a ver com o time do Jerry. Na verdade, ali, batendo papo numa live, ele percebeu que eu estava com dificuldade, me ofereceu e eu comprei. Às vezes falta só oferecer. Consultoria de projetos, transformação estratégica, que são empresas que necessitam de soluções personalizadas, planejamento, implementação, sustentação de projetos complexos, seja de infraestrutura, migração de nuvem, LGPD, segurança de informação, automação de processos, IA, processos como esse aqui. Deixa eu achar o Hércules aqui, ele me mandou aqui. Deixa eu achar rapidinho para não tomar muito tempo dos senhores. Hércules, olha ele aqui. O Hércules está sempre fechando esses contratos, tá, pessoal? Eu queria mostrar para os senhores aqui, ao vivo e a cores, que isso acontece toda hora aqui. Valor, tá? Valor na tela. Implementação, mensalidade. 14 mil reais. Ticketzinho de R$ 1.000 por mês aí durante 1 ano e meio, mais ou menos, né? 1 ano e 2 meses. O que tem aqui? Elaboração de proposta comercial para adequação de ambiente Microsoft 365. Show, já mandou para o cliente lá, aguardando o retorno, provavelmente vai fechar. E volta e meia aparece com esses contratos aí. Isso aqui é interessante, porque o próprio Hércules, a nossa franqueada, eu já mencionei ele hoje, né? Em Volta Redonda, ele em 6 meses, ele teve payback, mas aí considerando contratos recorrentes.
os projetos que ele fechou nos primeiros 6 meses ali já supriram a franquia no segundo mês. Ele está sempre fechando esses projetinhos. E o que é legal, esses franqueados são especialistas em algumas situações, como essa, estou mencionando o Hércules aqui, né? Mas tem outros que são especialistas ali no MSP, tem o pessoal que vende mais cibersegurança, eles compartilham a metodologia deles. Então, eu posso usufruir da expertise de outros profissionais. O Hércules já tentou empreender lá atrás também, Vitor, só que um pouquinho mais atrás, né? E ele chegou a ter clientes, a formar ali uma carteira, só que ele não tinha solução, ele também não conseguiu levar adiante, agora ele voltou através da Help, o cara está, ano que vem, segundo ele, no início do ano que vem, ele larga a CLT, ele começou em agosto do ano passado, né? Está fazendo um ano agora de franquia, e com um ano e meio ele já vai ter total domínio da própria jornada, né? Não vai mais trabalhar na CLT. Aqui eu trago uma projeção, tem mais valores aqui que os senhores vão poder apreciar, tá? Vou mandar essas soluções para os senhores, esse material para os senhores. Aqui o que a gente tem é uma projeção financeira, como eu disse, nós temos aqui os serviços que mais ocorrem na rede, e aqui eu estou falando do período do exercício 2025, tá? Os que mais ocorreram na rede foram o suporte standard e pro, que são MSP, firewall gerenciado médio, firewall gerenciado grande, né? Aqui eu estou falando do médio porte, são empresas que têm ali a partir de 60 equipamentos, e grande porte, empresas que têm a partir de 90. Os tickets são importantíssimos, vocês estão vendo aqui, né? Desde valores médios por contrato, 1.975, 2.950, 6.200, 8.100, ambiente de PMS, pequenas e médias empresas, Help Mail, Help Backup, são ferramentas que vendem muito, são geralmente os primeiros contratos que acontecem ali, é bem legal. Help Mail, Help Backup são tickets menores, mas, como eu disse, são contratos que acontecem toda hora, então, altíssima demanda. Então, nós vamos utilizar esses mesmos modelos de contratos aqui e estipular em cima deles uma meta mensal de um contrato aleatório, como vocês vão ver que a gente montou aqui, para entender o que vai acontecer com isso. Então, eu pego aqui, no primeiro mês eu tenho treinamento, mas é um treinamento, como eu disse, simultâneo com prática. Então, a tendência é que eu feche, sim, um contrato nesse primeiro mês. Dá para fechar, sim, um contrato já no primeiro mês. Esse contrato, a gente vai pegar aqui o campeão de vendas do primeiro mês, que é o Help Backup, e colocar justamente ele aqui. Os demais aqui estão colocados de forma aleatória. Para ser bem pezinho no chão, nós colocamos apenas 2 contratos de firewall, que tem valores mais elevados, né? Para manter essa tabela bem conservadora, que a ideia não é gerar nenhum tipo de expectativa, é sim gerar uma realidade que, a partir do desempenho do trabalho dos senhores, vai gerar os resultados próprios, tá? Que com certeza serão superiores a esses, isso eu posso garantir, caso os senhores venham a desempenhar, colocar na prática. Mas aqui a gente está trabalhando para mostrar a possibilidade bem pé no chão. Então, eu parto aqui de 850, mantendo essa meta de um contrato aleatório dos que mais acontecem, para tornar a coisa mais possível, né? Ainda, ou chegar a 31 mil ao final de 12 meses, com um total de faturamento de 173, média mensal de 14. Vocês vão poder aferir essa tabela. E se quiserem a tabela em Excel também, eu tenho aqui, tá? Para os senhores fazerem simulações aí. Aí eu vou lá e, gostei da ideia, vou comprar a franquia. Adquirir a franquia, 37.500. Na negociação não vai ser esse valor, a gente vai conceder descontos ali, e adequar também, muitas vezes, a região, ou aproveitar por situações promocionais que a gente tem disponíveis, como subsídios de parceiros também estão disponíveis. Por isso, gera uma confusão, né, pessoal? O pessoal fala, mas a gente nunca sabe o valor exato, é 37.500, mas dificilmente o franqueado investe esse valor, tá? 950 mensais, são os royalties, são fixos, eles são reajustados anualmente, mas não é um valor abusivo, o franqueado ele não paga percentual, aqui esse valor ele só vai percentualmente, na verdade, ele só vai reduzindo, né, que o faturamento vai crescendo, então é um baita negócio ser franqueado do Help Digital, quando a franquia começa ali, era em torno de um salário mínimo, né? Hoje o salário está quase R$2.000, aí os royalties continuam 950, né? Para o que entrega aqui, pessoal, é um valor irrisório, tá? É irrisório, é irrisório. A inteligência artificial, às vezes, come um valor parecido com esse aqui, mas aqui não, aqui são equipes técnicas, operacionais, pessoal de marketing, profissionais do comércio, que vão ajudar com conhecimento de anos de carreira, anos de jornada, né? Mais de 100 franqueados compartilhando ali, né, experiências próprias. Então, olha só, o royalty aqui é simbólico, tá? O que não é simbólico é a tributação, mas ela está já acontecendo aqui com base no Simples Nacional. Então, vamos lá, investir 37.500, estou produzindo esses contratos, essa meta aqui mensal, eu vou chegar ao payback no 6º mês. Aqui eu já tenho meu negócio autossustentável, aqui a minha essência já está funcionando, né? Então, a partir do meu trabalho, esses valores estão entrando na minha conta. Eu estou tendo
subsídios de mim mesmo, é uma maravilha, cara. Empreender, eu olho isso aqui, eu me arrepio de verdade, porque é extremamente factível. E a gente tem vários e vários depoimentos mostrando isso. Eu digo porque eu também faço, né, cara? 2 caminhos, resultados diferentes. Então, aqui eu tenho a ideia de empreender sozinho. Empreender, como os senhores estão percebendo, não é uma escolha, né? Concordam comigo? Não precisa me responder, não. Não temos uma escolha, né? Isso aí, em algum momento, a gente vai ter que fazer. E aí eu tenho esses 2 caminhos, o que a gente recomenda, pela companhia, por estar com a gente aqui, por pegar e trabalhar com quem está dando resultados, por usar uma metodologia que funciona, que já foi testada e validada, para trazer o seu payback de 2 anos e meio a 5 anos ao 4º ou 1 mês, como a gente está demonstrando ali, com um trabalho módico é possível, reduzir os riscos ao mínimo, né? Tanto financeiro como de desgaste, de tempo, de tudo mais que eu vou colocar ali da minha vida, do meu esforço, da minha dedicação, do meu foco. A complexidade é baixa, né? Considerando naturalmente que o conhecimento dos senhores é elevado, eu não estou tirando a importância do negócio, ele é importante, ele é complexo, mas para os senhores não é, né? Para os senhores é baixo. Foco, vender e crescer. Aqui eu não vou me preocupar em reunião com o contador, com a consultoria comercial, com quem eu vou contratar, como o mercado está difícil, o governo fica dando Bolsa Família para o povo, é difícil achar um colaborador, como a gente mais ouve, tá? Tributo do empreendedor, mata a fonte de mão de obra, é complicado, tá? Não é fácil. Mas aqui fica um pouco mais fácil, porque eu vou trabalhar com um ambiente de altíssima demanda, com modelos já validados. Então, eu vou focar o quê? Em vender e crescer. Transformar. Mas eu vou ter que atender esse pessoal. Cara, 85% do trabalho é feito pela tecnologia. Tá? Os senhores vão conseguir faturar de 45 a 55 mil reais líquidos, sem desgastar o tempo, a vida, a saúde dos senhores. Tá? Aí sim, eu quero expandir a partir daí. Aí sim, eu vou contratar, eu vou entender a melhor forma de montar a equipe, de ver qual é a melhor maneira de crescer ali, mas de uma maneira que eu domino, que eu conheço, que eu sei detalhes, né? Vou fazer, isso vai ser tirado de letra. E ainda vai ter o apoio de outros profissionais que já fizeram, que estão fazendo isso também, para fazer em conjunto. A escolha dos senhores, os senhores vão ter oportunidade no momento adequado de tomar a decisão, mas é menos investimento, retorno mais rápido, mais recorrência e mais liberdade. Essa ferradura de sucesso é o que a gente brinca aqui, né? Eu sou nerd, tá? Já perceberam, 52 anos e nerd, né? É uma armadura, igual a do Homem de Ferro, ali, que vai entregar ferramentas e parcerias. Os senhores são o Tony Stark ali embutido dentro dessa armadura, plano de negócio, portal do franqueado com todas as soluções que os senhores acessam. Óbvio que durante o processo de apresentação a gente vai mostrar o portal, vai abrir depoimentos, vai trazer dados, trazer números para que os senhores possam atualizar, conferir ações de marketing, serviços de atendimento ao franqueado, podem falar com nossas equipes, entender o nível de profissional que os senhores vão atuar. Programa de educação continuada e boas práticas, na mentoria do programa Upgrade, acesso ao portal ali perene, sempre estamos trazendo novos conteúdos, as marcas que atuam com a gente, repito, estão sempre compartilhando boas práticas nos nossos encontros semanais, para que esse aprendizado seja contínuo, para que aquilo que é aplicado ali está tendo sucesso lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, na China, a gente possa replicar aqui, naturalmente, se fizer sentido, né? E obter também excelentes resultados, como não. Redução de riscos, crescimento acelerado, recorrência e escalabilidade, foco no que importa, liberdade de realização que a gente oferece. E tem mais. Quando eu monto meu negócio, eu estou construindo minha jornada, minha carreira, um ser humano evoluído, né? Sempre em evolução, compreendendo, né? Naturalmente, mas evoluindo, né? É bem legal. E o meu negócio, poxa, ele se torna algo tangível, algo valorizável, algo que, sim, tem um valuation. Porra, é legal demais. Você quer ver um exemplo? Nós temos aqui o nosso Guilherme de Guaíba, o Guilherme Duarte. Ele, agora em agosto, justamente, está fazendo 3 anos que ele se tornou nosso franqueado, mas infelizmente ele não renovou com a gente, foi trabalhar lá com o pessoal do Grupo Primo, cresceu muito através da franquia Help Digital em Guaíba e formou uma carteira interessantíssima. Já no primeiro mês o Guilherme já tinha payback, tá? Ele não é o único caso, mas esse caso aqui eu pego como exemplo justamente porque está completando 3 anos que ele saiu, que ele entrou na rede, agora está saindo, ele nos autorizou também compartilhar alguns números. Então ele formou uma carteira que em determinado momento ali, no próximo dos 10 meses, já remunerava a base financeira com 45 mil reais de recorrência, e ele utilizou essa carteira, vendeu essa mesma carteira, ao encerrar a unidade de Help Digital, para uma outra empresa que adquiriu ali essa carteira de clientes por algo próximo de 600 a 800 mil reais, segundo ele me passou, tá? Tem uma variação ali, porque é preciso que haja um período de tempo para se consolidar um valor maior, né, a fidelização dos clientes, entendeu? Então pode chegar a 800 mil reais. Olha só, eu investi 30 mil na franquia, não foi o caso do Guilherme, investi um valor menor, cheguei a 20 mil reais, né, 3 anos atrás.
e formou um negócio que, uma carteira que ele vendeu, tem outras, tá? Ele constituiu ali, ele reforçou seu patrimônio em algo próximo de R$ 800 mil. Então, se eles estão construindo patrimônio ao empreender, a carteira de clientes, e reforço, ela, óbvio, ela é do franqueado, não vai ficar para a franquia, tá? Para a franqueadora. É da franquia, da unidade franqueada, e se eu não quiser manter a parceria com a Help Digital, meus clientes continuam sendo meus. Eu posso, inclusive, comercializar essa carteira. Bom, aqui, se eles têm a oportunidade de analisar a questão do investimento no momento adequado, o que eu vou dizer para os senhores? A adesão com a Help Digital não tem outros valores, é o valor de R$ 37.500, que com a negociação, com o plano de adesão, com o estudo de região e do profissional e seu perfil profissional, esse valor vai cair. Hoje, em média, o franqueado que entra na rede investe R$ 25 mil, tá? É uma média, é um valor médio. Eu não estou prometendo que eu consigo isso para os senhores, porque não cabe a mim. Nós temos um conselho comercial que analisa a entrada e vai oferecer ali possibilidades, não apenas uma, mas buscando, né, normalmente 2 a 3, tá? De valores e composição de pacotes ali para a entrada, porque a gente analisa também outros benefícios que vão ser introduzidos nesse plano de adesão para que o franqueado tenha subsídios para ter um arranque maior, para que ele consiga ali esses resultados mais rápidos, tá? A gente se compromete muito com esses primeiros 6 meses aí para ele ter contratos, para gerar motivação e para ele, o quanto antes, voar com as próprias asas. E aí se torna um parceiro que voa de lado a lado aqui, rapidinho. Royalties fixos, para facilitar isso, nós recomendamos, mas não é essencial, o capital de giro aí de 3 a 4 mil reais, pode surgir oportunidades e, de repente, por falta de um capital, não façam viagem, por exemplo. E oportunidade vem, os senhores têm que entender que a gente vai colocar os senhores no mercado, de verdade. Vai vir o cliente do marketing aí, vai vir a oportunidade, então seria importante ter um valor ali, né? É sempre bom ter uma reserva, né? Economia drástica de tempo, capital de riscos, portfólio pronto e parceiros estratégicos. Como eu disse, não vou ocupar mais o tempo dos senhores com valores, a gente pode adentrar nisso na sequência. Eu fico extremamente feliz, satisfeito que os senhores ainda estejam na sala quando eu volto para a tela principal aqui, né? Foi bem mais que os 40 minutos que eu prometi ali. Pergunta, senhores? Pois não, Vitor? Então, praticamente a apresentação já. Eu tinha até anotado algumas perguntas aqui antes de iniciar a apresentação. Boa parte delas já foram sanadas. Uma pergunta muito forte que eu tinha em relação aos leads, né? Que no site aqui, eu entro no site aqui, vocês têm aqui leads mensais. Esses leads mensais, como funcionam? Vocês vão passar o contato? Os leads mensais a gente vai te conduzir. Na verdade, hoje você mesmo faz isso. Até um tempo atrás, nossa equipe fazia ali. Mas é self-service agora. Você vai acessar a ferramenta e vai fazer uma busca qualificada, tá? Tem uma metodologia ali. E vai emitir uma lista para você, com contatos e com informações detalhadas sobre aquela empresa, inclusive informações essas que vão servir na sua abordagem. Até na hora de caracterizar ali uma primeira abordagem, você vai mencionar no evento: eu sei que a sua empresa, empresas como a sua, baseado em atendimentos que eu já faço, tem problemas como X, Y, Z, né? Nuvem, né? Suporte e tal. E eu gostaria de fazer um diagnóstico, porque a gente percebe que essas empresas elas estão perdendo muito dinheiro, às vezes até aquelas que têm uma equipe. Você fazer algo ali que essa pessoa leia, que essa empresa leia e faça sentido para ela, entendeu? Então, é para isso que são bem elaboradas essas listas, para que você faça abordagens estratégicas. Mas aí, formato de listas, tá? Tá. E aí, dependendo do pacote que você contrata ali, você pode ter até 1.200 dessas indicações nos primeiros 12 meses. 1.200, né? Você pode usufruir disso aí na medida da sua capacidade de desempenho, né? Você precisa pegar os 1.200 e já tentar falar todo mundo, não vai dar certo, né? Paulatinamente, sim, aí vai dar certo, você vai fazer na medida da sua capacidade, você vai usufruir de um CRM, de WhatsApp para te ajudar ali a prospectar, inteligência artificial, e expertise de profissionais que vão te ajudar a conduzir os processos comerciais, e um treinamento bem completo também, para você não depender de ninguém. A ideia, claro, Frank, ela vai estar aqui para você, para tudo que você necessitar, mas não é ideal que você fique, né, usando de muleta, que você tenha um conhecimento próprio e saiba tomar a atitude, à frente nas coisas que tem que ser feito, porque a ideia, e a gente sabe disso, que a franquia, por vezes, ela é um serviço que a gente presta, e isso pode ocorrer de forma perene, e por vezes ela é um produto, onde eu fico ali 3 anos, aprendo como aquilo funciona e passo a usufruir desse conhecimento ali na frente, né? Não precisa renovar contrato. Entendi. Ele também se liberta, né? É natural isso. Sim. Em relação aos royalties, R$ 950 hoje, mensal, né? 950. Mas eu sei que os royalties é só uma parte do investimento mensal que precisa, né? Do custo mensal.
O, re, o resto do custo mensal tá em cima do quê? Das ferramentas? Seria das ferramentas. Só que as ferramentas o próprio cliente ele supre, né? Nas Sim. mensalidades ali. Você não tem que adiantar, você só paga a hora que o cliente paga também. Às vezes atrasa um pouquinho, a gente espera, né? Sofrendo, a gente trabalha junto. E, eventualmente, se você tem, a partir do momento que você tem uma estrutura física que gera ali aluguel, né, IPTU, mas se for no home office, é só básico, internet, energia, água, cafezinho. Certo. Então, assim, é bem Entendi. enxuto o negócio também, né? E tem tributação, que ali, quando você vê essa projeção que eu te mostrei, você vai recebendo material, ela já está com os valores líquidos, já está retirado ali o custo da ferramenta. Então, ali Certo. já está tributado federal, você só vai, e eu usei o simples, né? Normalmente você vai começar ali com algo mais em conta. Uhum. E o da tributação local, normalmente é ISS, né? Que você vai ter aí na região. Então, isso aí está fora também. Mas você vê que são valores que aquela projeção fica bem real. De colocar dessa forma para isso. Não, beleza. Por Show. enquanto é isso aí. E Mas eu pergunto, está fazendo sentido para você aí, Vitor? sim, faz Sim, bastante sentido na teoria, né? É, na o, teoria. a, O princípio é teoria, nós vamos chegar na prática, né? A prática é é, você conversar com franqueados, com a equipe técnica, ver telas ali, aí sim você vai. Porque aqui eu te mostrei PDF, né, velho? sim, sim, sim. Essa oportunidade que eu quero ter contigo, e quero saber se você quer também, é aprofundar um pouco mais, fazer uma análise conjunta. Vamos, claro, vamos. Vamos em frente aí. Então, na sequência, eu vou te mandar ali um material para todos vocês, tá? Da apresentação, um material para análise, circular de oferta de franquia, minuta de contrato, o básico ali, que é de onde as consultas realmente partem, né? Que você tendo um contrato na mão, você tendo uma circular de oferta de franquia, você sabe o que eu vou ter que provar para você, né? E aí que é legal, fala, cara, me prova isso aqui, que assim fica fácil eu tomar uma decisão. É isso que a gente propõe, tá, Vitor? Em conjunto, bem transparente, tá? Pode ficar tranquilo, te chamo na sequência aí. Gratidão, viu, meu irmão, por todo esse tempo aí. Eu que agradeço. Se você queira sair, você pode ficar à vontade, a gente vai dar sequência para o pessoal, mas fica aí, se quiser também, será um prazer. Fechou. Eu vou precisar dar uma saída aqui, mas obrigado, valeu aí pelo tempo. Um grande abraço, meu irmão. Então, Valeu. vamos. Querido Bruno, tudo bem, meu irmão? O que você achou aí do modelo de negócio? Tem dúvidas? É, opa, na verdade, Valeu ficar até o final, agradeço muito, tá? Pô, a reciprocidade demonstrada aí, a gente demonstra, ficar até o final para dar um parecer, pô, valeu mesmo. Me fala aí, é, dúvidas, o que você achou? na verdade, eu achei interessante o material. Eu vi que vocês mostrou um quadro ali referente à possibilidade de ganhos, de acordo com o tipo de serviço que vai ser vendido. Eu achava que o suporte até era o campeão desse quadro, né? Mas na verdade eu estava enganado, não tinha conhecimento. Acaba sendo, né, que os contratos MSP, normalmente eles envolvem ali também o suporte, monitoramento ativo. Sim, sim. O contrato recorrente, com a possibilidade de incluir mais tecnologias, é impressionante. Eu não tinha noção de que realmente tinha esses detalhes da aquisição de licença para poder vender para o cliente final, né? Isso realmente é um custo bem alto, principalmente para quem vai trabalhar nessa parte de tecnologia, né? Vendendo software embarcado, né? Que é uma tecnologia SaaS. É, e assim, eu só fiquei em dúvida referente à questão como eu posso dizer, o domínio territorial, como é que ficaria essa questão? Por exemplo, existe um contrato, eu até pesquisei aqui sobre um contrato COF, que fala sobre franqueados. Como é que funciona toda essa questão? Existe uma Nós, limitação de... nós temos uma política, sim, nós temos uma política de expansão que prevê uma unidade para cada 80 mil habitantes. Significa dizer que uma cidade que tem ali 100 mil habitantes, ela só vai ter um franqueado, né? Ah, Mas tá, entendi. a gente baseia isso na realidade, porque a gente tem franqueados em cidades como, por exemplo, 30 mil habitantes, é o caso de Alto Araguaia, em que o Wellington, ele nos autoriza a falar isso, tá? Não estou traindo o cara aqui, não. Ele nos autoriza a falar o faturamento dele é superior a 60 mil reais por mês, mesmo numa cidade pequena. Por quê? Porque, cara, se você atende uma Câmara Municipal ali, você tem a possibilidade já de fazer um contratinho ali de 40 mil reais, mesmo numa cidade pequena. Tá? É uma Tá. possibilidade, não é uma promessa. Mas ele atende também cidades vizinhas, o franqueado ele tem a liberdade de atender o cliente no mundo inteiro, desde que ele não prospecte o cliente de outro franqueado. Isso é fácil, porque você abordou o cliente, ele falou help digital e fala, fulano já me atende, então você já vai para o próximo. Então é bem tranquilo nesse sentido aí, tá, Bruno? Uma cidade Entendi. como São Paulo ali, vai ter várias unidades, né? Pode ter 20, 30 na Uhum. Brasília. Sim, Você outra está em coisa. Brasília, Brasília ainda cabe muita coisa. Sim, beleza. Legal essa informação dos 100 mil habitantes faz diferença. Referente à questão da parte mesmo, eu vi que você apresentou
porque o time tem todo para oferecer, tanto a parte de consultoria, de marketing, e vi que você falou também tem um site de leads, né, para poder utilizar. Acredito que só através da mentoria que vai se aprofundar melhor nessa questão toda. Mas a minha dúvida, assim, a parte no caso do investidor, que sou eu, que seria o franqueado, qual seria a exata parte que eu poderia fazer dentro de todo esse processo? Como é que funcionaria isso? Por exemplo, eu criei um contato de suporte com uma empresa e vai ter um atendimento 10 horas da manhã. E esse atendimento é captado pela equipe da Rap Digital. Eu preciso gerenciar toda essa comunicação, a parte do serviço que foi oferecido para a empresa, eu tenho que estar monitorando o atendimento, dando feedback. Qual seria a parte minha? Ou seria só o investimento, eu clico ali, falo me faça a venda, está tudo certo. Tem as duas opções, na verdade, é bem completo. Você pode atuar como um gestor comercial do seu negócio e ter a Help Digital como fundo operacional. Essas equipes vão fazer o atendimento desde o N1 ao N3, né, em todos os níveis, na verdade, dar satisfação para o cliente, dar retorno para o cliente ali. A gente pode fazer o 100% operacional, mas normalmente, até para ter uma maior rentabilidade sobre os próprios contratos, porque isso comeria 60% do contrato, né? 40% ficaria contigo. Mas ainda é bem vantajoso. Mas a maioria dos nossos franqueados, eles assumem 100%, eles fazem a venda, fazem a entrega para o cliente do operacional e contam com as nossas equipes ali como plano de fundo, às vezes para um apoio, às vezes para dar uma descansada, tirar umas férias, né? Eu entendi. Então, na verdade, a gente precisa ainda assim entrar com a parte técnica do negócio para poder entregar. 100%. O franqueado, ele ainda vai empreender, caso ele queira, 100% do negócio. Entendi. Ele vai trazer para você um importador ali, para você, por exemplo. No começo, você não precisa contratar um contador, a gente vai te dar esse apoio, né, um advogado. Você não precisa se preocupar com muitas questões ali que você teria que se preocupar no geral. E você tem a opção também de contar com a expertise da empresa no operacional, com o trabalho da equipe técnica, mas o que normalmente você nunca vai abrir mão é de empreender, né, de fazer o trabalho comercial, de gerenciar o seu negócio. Entendi. Então a gente vai estar mais como venda de open source, mas se tiver um projeto técnico, eu preciso entregar esse projeto técnico. Sim, você pode optar por Digital vai dar um apoio, talvez de mentoria, de material, algo do tipo, para poder fazer a entrega do serviço. Entendi. Exato. Porque assim, realmente quando eu fui dar uma visualizada, eu queria entender como é que funcionaria todo esse ecossistema que vocês vendem, mas tem um detalhe, né? Apesar de eu sou CLT, para mim poder migrar para a área de sales, né, que é a parte do gerencial do negócio, eu ainda precisaria ter que abdicar meu tempo, ou seja, sair da empresa para poder realizar toda a operação, né, que se caso eu for adquirir para ser franqueado da Help Digital. Isso realmente depende muito da sua jornada aí, né, Bruno? Nós temos franqueados hoje que com 1 ou 2 horas diárias de atuação com a Help Digital, eu mencionei até o Hércules ali, né? O Hércules acho que ele doa um pouquinho mais, acho que 2 a 3 horas diárias, normalmente à noite ali, e nos intervalos dele ele prospecta, agenda uma reunião e tal, vai casando ali. Ele consegue fazer hoje um faturamento bem interessante, esse não me autorizou a falar, tá? Mas se tiver oportunidade, ele mesmo pode te falar ali, mesmo atuando no CLT. Então, depende muito da sua jornada. Se você, por exemplo, atua em home office, ou tem uma jornada ali de 6 a 8 horas, até 8 horas, você consegue empreender também. Tá, entendi. Mesmo assim, ainda eu estaria com 2 frentes, né? Parte técnica, parte de comercial. O que a gente recomenda, e a gente vai fazer um plano de adesão estruturado e, claro, analisando sua realidade. A gente estudar isso junto, a parte daí, né? Primeiro, análise conjunta. Mas o que a gente vai fazer num caso que é assim, eu quero fazer uma transição, eu quero manter meu CLT e gerar alguns contratos até X valor para, a partir daí, eu poder tomar uma decisão, né? O que a gente recomenda caso você se torne franqueado, primeiro você tem que decidir, mas a gente tem essa possibilidade de estruturar para você uma jornada em que a gente te dá o apoio operacional para você atingir aquele índice de faturamento necessário. Vai ser normalmente 40% do que o cliente paga, você vai receber, mas com esses 40% é o que a gente recomenda. Você atinge ali por exemplo, um faturamento suficiente para suprir o seu pagamento mensal que você recebe mensalmente. Aí você pode falar, eu posso abrir mão disso porque esse suporta. Por quê? Porque esse é só 40%. No momento que eu absorvo o operacional ali, ele vai subir para 100%. Então, ele já vai me dar uma renda bem maior
né? Sim, com a obrigação do operacional. Só que lembrando, esse operacional, ele não vai te tomar tanto tempo assim, você vai poder focar em outras coisas aí, tá? É coisa Entendi. boa. Por exemplo, você que tem a venda de outsourcing aí no negócio, se fosse uma implantação de monitoramento, é, por exemplo, eu não sei como implantar essa ferramenta, vocês fariam esse tipo de... Podemos, sim, sim. Nós vamos suprir também a questão técnica dentro daquilo que você não Ah, domina, tá, entendi. até que Então, você domine, sim. entendi. Com Então, certeza. pelo que eu entendi, a parte mais de SaaS, vocês dão mais suporte. Para a parte de técnica, né, equipamento rádio físico, projeto de consultoria de projeto de redes, aí vai mais a parte do Franqueado. franqueado, né, para poder, vocês dão um apoio relacionado a isso, mas a implantação fica a par dele, entendi. Aí faz Isso. sentido, que você E a gente montar uma busca referência muito e dar esse pensando, apoio quando necessário, presencial também. Nós temos hoje ali no nosso funil mais de 12 mil, só em um funil aqui tem 12 mil profissionais em todo o Brasil que abraçam o projeto. Fala, cara, nós estamos precisando de alguém ali para um presencial, para uma estrutura, para isso monitorar, é um vamos detalhe, ter apoio isso é um também. detalhe importante. Justamente, por exemplo, não tem como eu fazer tudo, mas o que eu posso fazer é o projeto em si, e só que a parte operacional, sei lá, se for um projeto de rede, né? Passagem Faz de uma cabo, parceria, né? exatamente, instalação de hacks, switch, configuração de switch, tranquilo, Isso, mas exatamente. Essa parte grossa aí, ó, a gente tem a galera ali da assistência técnica que gosta muito, o pessoal vai lá fazer. tá. E uma outra coisa, né? Vi que vocês têm parceria, né, com várias marcas, várias empresas de grande reconhecimento. Até a Sim, Lenovo, né, que é a marca principal que está sendo utilizada no ambiente corporativo. E o Cisco também, que vocês são mais, não são, são mais como compradores autorizados, vamos dizer assim. Na verdade, a gente é parceiro, né? Nós nos colocamos na condição de parceiros porque a gente identifica oportunidade, a gente tem uma rede de larga escala que leva essas marcas para todo o Brasil. Então, depende Uhum. muito, às vezes, até dentro dessas marcas aí, elas trabalharem de maneira inteligente dentro do nosso ambiente aqui para elas fazerem essas parcerias. Porque o que, que acontece? Tem franqueado que gera ali suas prioridades, suas preferências, acaba se aproximando de algumas marcas ali e acaba se tornando, dentro da própria rede, representantes dela, né? Então, Ah, entendi. depende muito É, também da evolução ali, mas essas marcas, elas são nossas parceiras hoje, a gente pode dizer assim. entendi. Tem um outro peso também na situação, por exemplo, se fosse para beleza, adquirir um novo lead, um lead local, ou talvez um lead um local mais remoto, assim, da região. Faria esse primeiro contato, vocês passariam essas informações para alguém, sei lá, da Help Digital, indicando sobre esse processo e como seria implantado, mais ou menos seria isso. Sim, e vamos mais fundo, se for necessário entrar alguém um profissional ali, especialista de determinada marca, ferramenta, seja das nossas equipes, seja alguém para te ajudar a conduzir ali comercialmente o fechamento de um contrato com uma marca, uma empresa maior, de repente que gere ali, né? Esse cara quer Uhum. ver mais gente envolvida, né? Às vezes é só isso. Poxa, Exatamente. todos esses sentidos aí, a gente está aqui para ser parceiro mesmo, tá, Bruno? 100%, cara. Tanto que aqui a Entendi. gente não tem hora, não tem. Você procura falar com alguém da Help aqui, você consegue, efetivamente, não só com uma, normalmente você vai falar com duas, três pessoas aí, muito facilmente. Não, entendi. Realmente tem alguns pontos assim que é interessante, sim, por conta da gama de serviços que pode ser oferecido, mas também tem uns outros pontos um pouco mais relevantes. Você falou que algumas pessoas conseguem expender as suas aulas de 3 a 2 horas por dia para focar no trabalho ou mais processo de mentoria, curso? Porque eu fico pensando como é que seria essa Na dinâmica. verdade, É no muito começo complicado. ali, quando você tem essa fase de transição, o maior foco é no treinamento, realmente. Mas é um treinamento, quando passa da parte operacional, né, que você conhecer as ferramentas, pacotes de serviços, mesmo com horas reduzidas, de repente, uma semana, ou até 15 dias, você já consegue suprir isso, você já vai para a parte comercial. E quando você vai para a parte comercial, é na prática, né? Hum, Você pega o conhecimento ali e vai pôr ele para funcionar, vai pôr para rodar. E entendi. sim, de maneira monitorada, porque tem a mentoria ali. Normalmente, ao final da mentoria, você vai colocar ali, ou no dia seguinte, você vai colocar algo em prática ali, e vai trazer um feedback disso para a gente analisar, para a gente fazer avaliações e ver o que pode melhorar, sempre buscando o quê? O resultado imediato, não só o seu aprendizado, mas o resultado ali que vai pôr dinheiro na sua conta, né? A gente quer que você tenha resultados. É, Então, legal, legal. mesmo com 2, 3 horas por dia, isso vai acontecer. Aí sim, vai ter a consequência desse contrato, que é o atendimento, a entrega, né? A gente define junto ali. Uhum. Poxa, se for uma transição, a gente pode assumir esse operacional aí até você fazer a transição, ou durante toda a sua estada na rede. Também tem situações que se perenizam, né? Você começa de um jeito com ideia e mantém aquilo até o final, não tem problema. A gente está aí para ser parceiro. Uhum. Foi ideal para Eu isso. entendi. Então, pelo que eu percebi, o trabalho vai estar mais direcionado para a consultoria da Rap Digital.
Porque, É a querendo ou não, construção. O foco é construir o negócio. É construir ali uma carteira que te gere uma estabilidade, não importa quem vai atender essa carteira no primeiro momento, né? Gerar uma recorrência para que você gerando essa estabilidade, você passe a voar com a gente lado a lado. Aí você passa a ser também entendi. aquele parceiro que está vendo o mercado, que está vendo soluções, que está agregando time, que está construindo junto com a gente. Essa é a ideia. O primeiro Entendi. objetivo é isso. Não, legal, legal. Eu acho que já tirou muitas informações que eu tinha em dúvida e tal. É interessante. Assim, eu vou analisar ainda, depois você mandar o material aí para mim verificar. Eu não sei se tem algum outro detalhe que a gente precisa ficar atento, questão de contrato ou do tipo. Talvez isso seja só se quando tiver realmente um direcionamento para fechamento, né? Não sei. Na verdade, como eu até mencionei agora para o Vitor, eu vou te chamar no WhatsApp aí, vou te mandar todo o material de análise, é a partir dele realmente que partem as análises. Você vai ler a COF, ler contrato, né? A gente vai Exatamente. virar as principais dúvidas, e você vai querer que eu te prove algumas coisas. Eu te peço isso mesmo. Cara, duvidou, pede para eu te provar, ali a gente vai encaminhando ali o que gerou essa dúvida, e a gente vai buscar a forma ideal para provar isso para você, né? A gente está à distância aí, então às vezes vai falar com alguém que abre uma tela ali que te mostra a informação, né? Não passa por isso. Isso é verdade. Beleza, então. Show de bola, meu irmão? Valeu pela apresentação aí. Está fazendo sentido para você ali, parte de uma consulta, vira um interesse agora? Na verdade, eu tinha muita dúvida, né? E ficou bastante interessante. Mas ainda eu preciso entender Sim, como não. funcionaria. Fica tranquilo que aqui ninguém vai te pedir para assinar contrato antes de você estar tranquilo de fazer isso, tá? Que, aliás, né, Show. vocês vão lançar de qualquer jeito, né? Também, né? Não, nós vamos juntos. Você pode ficar tranquilo que a gente também quer analisar você, tá? A gente também é uma Sim. análise, como eu disse, pode ser que alguém me fale, pô, não é ideal que a gente faça essa parceria e a gente vai esclarecer para você naturalmente, sempre muito cordialmente. É difícil acontecer isso, mas às vezes acontece. Sim, sim. Não imagino que seja o caso, não, mas, cara, é bom a gente ser transparente, né, Bruno? Não adianta eu te envolver num processo aqui que eu sei que você vai se desgastar comigo, eu sei que vai fechar uma porta. Cara, tem um livro, eu vou tentar lembrar que não é um livro de vendas, que ele fala o seguinte: o cara, quando ele morre, a média de pessoas que visita ali, ou que de alguma forma se toca com esse falecimento, é de 250 pessoas. Então, se eu Caramba. fizer mal para você aqui, se eu te causar um prejuízo intencionalmente, eu posso errar, tá, Bruno? Se eu errar, pelo amor de Deus, me perdoa, cara, não é a intenção. Mas desde já eu digo isso: se eu te fizer algo aqui que te cause um prejuízo, eu vou afetar pelo menos 250 pessoas. Então, eu estou fechando 250 portas que poderiam fazer negócio comigo no futuro. E eu Entendi. vivo isso. Eu Isso vivo isso, cara. Eu estava falando, a essência do meu negócio é o que eu faço, então eu tenho que agir sempre. E procuro sempre fazer com muita ética. Eu confesso, eu já errei no passado por não ter esse nível de consciência. Causei prejuízo para algumas pessoas em algum momento, como outras também me causaram, né? Mas da mesma forma que eu me perdoo outras pessoas, eu te peço a oportunidade de fazer de maneira bem transparente e tranquila, tá? Você só toma uma Não, show de decisão bola. para você se sentir tranquilo para isso. Show de bola, meu irmão? Parabéns. Essas são as minhas dúvidas. Eu vou sair da reunião aqui, porque, aliás, sou CLT, preciso fazer outras atividades aí. Meu irmão. A gente vai falando no WhatsApp ali, cara. Gratidão aí pela Obrigadão, sua viu? contribuição, tá? Opa, Jefferson, pelo que eu vi aí, com licença aí, mano. Vamos lá, Era, Francisco. era o que eu Cara, estudei, era o que eu pegou na estudei, é o que eu ordem, né? Eu estudei. deixei por último aí, mas vamos lá, quero te ouvir também. Fala comigo. Cara, é o que eu estudei. Fica à vontade aí se você precisar sair, tá? Valeu, amigo. Beleza, beleza. É o que eu estudei, cara. Era o que. Agora só vamos ver aí os valores na parceria. Eu acho que pretendo fechar mês que vem. Mês que Vocês vem. aí, gostei muito. É bem o que eu entendi ali. É isso. Maravilha. Eu estava olhando seu funil aqui, quando eu falo seu funil, né, gente falar, você está no carnaval, a pessoa já entende errado. Eu estava olhando seu CRM, seu cadastro, na verdade, eu vi que você já esteve aqui, né, já recebeu conteúdo, já deu uma olhada ali. A gente fica à disposição e sim, viu, Francisco? Você pensa em entrar o mês que vem, enquanto isso a gente vai conhecer a franquia, te convidar para as lives, conhecer o trabalho que a gente já faz aqui para você ir se inteirando. E vamos sim, irmão. Seja agora, seja o mês que vem. Mas o mês que vem, por quê? O que acontece esse mês aí? Está muito ocupado? Não, porque eu vou dar uma viajada, tenho que resolver algumas coisas aqui, mas vai dar certo. Maravilha. Então vamos junto aí. Vou te mandar um material no WhatsApp ali. A gente vai estreitando laços, então. Show de bola. Fico feliz aí. Fico muito feliz. Beleza, então. Eu Eu te vou dou subir a serra aí. não poder esperar tanto aí, tá? 2 horas do seu tempo. Gratidão pela sua atenção. Valeu mesmo, viu, meu irmão? É nóis, fica com Deus aí. Tchau, tchau. Até mais.